Diz assim a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, do verso 3 ao 10. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Amém. Continuamos a percorrer a primeira carta de João. Nós estamos vendo um evangelho que é dito a algumas igrejas que estão num contexto de rebater as heresias gnósticas. Já falamos aqui que João escreve para várias igrejas. Provavelmente a carta é endereçada às mesmas 7 igrejas que João depois endereça o livro de Apocalipse. E nesse momento da carta, João vai explanar a respeito dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Semana passada vimos o texto 1 João capítulo 2, do verso 28 até o 3:3, aonde João começa a falar algumas características dos filhos de Deus. E agora, no meio deste capítulo, João vai trazer uma contradição, para que a gente possa colocar diante de uma linha e fazer a averiguação. Quais são as características dos filhos de Deus e quais são as características dos filhos do diabo? Nessa noite, então, eu quero falar com vocês sobre assim nós conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu acredito que para qualquer cristão, a coisa mais dura a dizer a alguém que não conhece a palavra de Deus é que essa pessoa não é filho de Deus. Nós somos resistentes a dizer isso às pessoas. Nós somos resistentes a confrontar as pessoas. Nós vivemos em uma sociedade moderna, em uma sociedade pluralista, em uma sociedade onde as pessoas hoje não querem mais fazer a averiguação do certo e do errado. Hoje já não existe o certo e o errado, existe o meu certo e o seu certo. A sociedade hoje já não caminha mais para aquilo que pode fazer, aquilo que não pode fazer. Mas a sociedade já olha para uma ideia do que eu posso fazer porque eu quero fazer. O outro pode fazer porque ele quer fazer. A pessoa pode ser assim porque ela deseja ser assim. Então nós também no meio do cristianismo, já não mais temos um cristianismo que afronta, mas nós queremos só um cristianismo que abraça. Nós queremos um cristianismo ecumênico,
aonde nós podemos abraçar todas as pessoas e dizer: somos todos filhos de Deus. Nós gostamos muito da frase: eu também sou filho de Deus. E nós não conseguimos nem mesmo identificar quem são ou quem não são os filhos de Deus, por causa do nosso temor. Muitas vezes nós temos vergonha de dizer, outras nós temos medo de qual será a reação de quem ouve. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que ela não é filha de Deus? Também nós temos a dificuldade de dizer, porque achamos que as pessoas vão olhar para nós e dizer: você é juiz, você está julgando. E aí eles usam até a palavra de Deus, lá em Mateus 7:1, não julgueis para não ser julgados. Tiram o texto fora do contexto para repreender, quando nós temos a coragem de falar que algumas pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas que vivem neste mundo, não são filhos de Deus. E não há outro pai espiritual para competir com Deus. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Não há meio termo. O diabo também não é padrasto, é pai. Deus é pai e o diabo se tornou pai de algumas pessoas. Portanto, queridos, a palavra de Deus hoje é muito clara. Nós temos alguns que são filhos de Deus e outros que são filhos do diabo. E dizer isso não vai fazer de você alguém santarrão, orgulhoso ou sabichão, como as pessoas querem julgar quando nós dizemos alguma coisa que as ofende. É muito claro, irmãos, que o ser humano não aceita ser ofendido ou corrigido. Quando ele é ofendido ou corrigido, na maioria das vezes ele tenta se justificar ou ele tenta apontar para o outro. Então, se você disser a alguma pessoa que ela não é filho de Deus, você corre o risco de ouvir: você é muito santarrão, você é orgulhoso, você é soberbo, só você acha que é o certo, só você acha que é dono da verdade, só você acha que conhece as coisas de Deus. As pessoas certamente dirão isso. No entanto, irmãos, nós vemos na palavra que, ao denominar alguém filho do diabo, nós não estamos sozinhos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Está em João capítulo 8, versículo 44. Em um dos seus discursos, João fala ao seu povo, aos judeus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Jesus disse àquelas pessoas claramente que elas eram filhas do diabo. É claro, irmãos, que com isso eu não estou querendo dizer, e nós também não precisamos sair por aí ofendendo as pessoas, dizendo que elas são filhas do diabo. Não é isso também que a Escritura está nos mandando fazer. Mas nós não podemos nos eximir de, quando houver necessidade, confrontar o pecador com essa verdade. Nós precisamos ter a coragem de dizer a uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus e não professa o Evangelho de Jesus, que ele não é filho de Deus. E como eu já disse, se não é filho de Deus, não há outro pai para ter a paternidade a não ser o diabo. Nesse texto que lemos, a carta de João, nós vamos observar então a diferença que João faz daquele que é filho de Deus para aqueles que são filhos do diabo. E se nós prestarmos atenção, João termina no verso 3, ou melhor, no verso 10, dizendo: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então nós vamos pegar esse texto e vamos olhar ele dessa perspectiva, subindo
do versículo 10, para saber o que João diz nos versos anteriores, que nós conseguimos identificar quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E eu quero começar então com o que a palavra de Deus diz com os filhos do diabo. Os filhos do diabo são pecadores, e eles são identificados por algumas coisas, que o texto deixa muito claro para nós. Primeiro, está no versículo 4. Os filhos do diabo são pecadores e são identificados por transgredir a lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Olha só o que o João nos dá. João nos dá uma definição para pecado. O que é pecar? Pecar, na perspectiva joanina, é transgredir a lei. Pecar é furar o sinal vermelho. Você transgrediu a lei, logo você pecou. Quais leis você conhece? Quando você transgride uma lei que você conhece, você está infringindo. Logo, é claro, João está falando da lei de Deus, da lei que o Senhor nos dá, da lei que o Senhor registrou. Irmãos, isso é muito importante, sabe por quê? Não importa o que você acha ou não acha que é pecado, não importa o que o senso comum diga que é pecado ou que não é pecado, para Deus não importa. Hoje as pessoas são muito identificadas com, eu não acho que isso seja pecado. Um exemplo: pastor, eu não acho que fumar seja pecado. Não importa se você acha que é, ou se você não acha que é. O que importa é o que Deus diz sobre tratar mal o templo dele, do Espírito Santo. Então, fumar é pecado por causa de um princípio, que eu sou o templo do Espírito Santo, e se eu não cuido bem do meu corpo, estou transgredindo uma lei, eu estou pecando. Por isso, glutonaria, ou seja, comer demais, é tão pecado quanto fumar. Por isso que beber excessivamente é tão pecado quanto comer ou fumar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e quando nós fazemos qualquer uma dessas três coisas que eu usei só como exemplo, nós estamos transgredindo o mandamento do nosso Deus. Não importa se você acha que ter um santinho lá numa sala, num lugar, você não adora, você não ora, você está transgredindo o mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Mas eu acho que não é pecado, pastor, porque a Igreja Católica ensinou para mim. Não importa o senso comum, não importa o que a religião diz, o que importa é o que a palavra de Deus diz. E se nós transgredirmos a lei, somos pecadores. A definição de João é lógica, é claro: todo aquele que transgride a lei é pecador. Logo, irmãos, a ideia que João traz aqui é de que alguém que, mesmo sabendo que não deve fazer, ele faz. É a ideia de alguém que é rebelde. É a ideia de alguém que tem prazer em mexer e em fazer contrário àquilo que está ordenado. É como o filho desobediente, que você diz para ele: menino, não toca na tomada, e ele fica olhando para a sua cara e esticando o dedinho. Isso é um menino rebelde. Ele quer quebrar a lei que você deixou para ele. Toda rebeldia que temos no coração, irmãos, vem por causa do pecado.
E o que o Senhor está nos alertando aqui através da sua palavra, é que nós que nascemos de novo, não podemos mais ser rebeldes, nós não podemos mais transgredir a lei e dizer, eu faço mesmo, estou nem aí, canta até aquela musiquinha, né, estou nem aí, isso é rebeldia, isso é característica de uma pessoa que não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Quais são as leis que você conhece, que são as leis do Senhor? Pense no seu coração, quais delas você tem transgredido, porque você acha que você tem uma interpretação melhor do que qualquer pessoa, então você vai fazer mesmo, então você vai ser contrário mesmo, então não importa o que digam, o que pensem de mim, eu sou um rebelde pela causa. Se você está transgredindo a lei de Deus deliberadamente, você está agindo como alguém que é filho do diabo. O filho de Deus tem temor à lei de Deus e não transgride de propósito. Há uma frase popular que diz que a lei existe para ser quebrada. Esse é o espírito do mundo, que deseja quebrar toda a lei que é imposta. Toda lei, irmãos, que é quebrada, traz uma consequência para o infrator. Você pode até passar um sinal fechado, mas se tiver uma câmera ali e tirar uma fotinha de você, adivinha? Vai chegar uma cartinha bonitinha lá na sua casa. Você pode até andar acima da velocidade permitida naquela avenida, mas adivinha, se tiver um guardinha escondidinho atrás de um postinho, com um negocinho mirado com a sua faquinha, adivinha? Vem uma cartinha bonitinha para você na sua casa. E nessa cartinha vem acompanhado o quê? Você infringiu e por causa disso, tantos pontinhos na sua bonitinha carteirinha. E quantos reaisinhos para você pagar nesse bonitinho boletim? A Bíblia diz que quem transgride a lei, o salário do pecado é a morte. Todo aquele que não preza pela lei de Deus é filho do diabo e vai naquele dia na presença do Senhor colher a mais alta taxa infracionária de todo o mundo, perderá a sua alma eternamente. Outra característica daqueles que são filhos do diabo, versículo 6 diz que eles não o conhecem, ou seja, eles não conhecem Cristo. Está aí no verso 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Identificamos o filho do diabo pela sua falta de conhecimento do Senhor. E embora, irmãos, a sua falta de conhecimento não seja muitas vezes só culpa sua, a responsabilidade de não conhecer a Deus é totalmente do ser humano. Por quê? Abra comigo Romanos capítulo 1, no versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis.
Ah, mas nunca ninguém falou de Deus para mim. Você pode não ter percebido, mas o sol todos os dias está falando para você do Criador. A natureza à sua volta está todos os dias manifestando a glória do Senhor. Um dia discursa outro dia, uma noite a outra noite, e a glória do nosso Deus está sendo manifestada. Não conhecer ao Senhor é responsabilidade do homem, porque a sua criação pode sim levar o homem ao desejo de conhecer Deus profundamente. A revelação de Deus na criação não pode salvar o homem, mas a revelação de Deus na criação pode dar ao homem, gerar no seu interior o desejo de conhecer quem criou todas as coisas. Por isso os homens são indesculpáveis quando eles dizem, olhando para o sol, para as estrelas, para os planetas, para os mares, para todos os seres criados, e dizem: isso foi o Big Bang, isso foi o acaso. Isso é discurso dos filhos do diabo, e são indesculpáveis diante de Deus. E por que são indesculpáveis? Porque Deus está se manifestando para eles todos os dias. Ah, pastor, mas só isso? Não! São indesculpáveis porque em Romanos ainda, no capítulo 2, Deus vai dizer para nós que a sua lei não está mais encravada em tábuas, mas Deus deixou dentro do coração do homem. Romanos 2, verso 14 e 15: de fato, quanto os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências das leis estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Deus deixou uma coisinha cravada na nossa vida chamada consciência, e todo ser humano, por mais deturpado que seja pelo poder do pecado, reconhece quando fez algo que não devia fazer, inclusive quando se é pequenininho, quando ninguém nunca nem ensinou uma criança alguma coisa que ela não devia fazer, mas quando ela faz alguma coisa que sai do normal, ela tende a colocar as suas mãozinhas para trás. Quem falou para ela que ela fez algo de errado? A sua consciência. Os filhos do diabo não conhecem, mas são indesculpáveis porque não conhecem, porque o nosso Deus está revelado em seus corações. Os filhos do diabo, irmãos, não se identificam com Cristo, e nem mesmo com os seus seguidores. Por isso o Senhor alertou os seus discípulos que este mundo não nos ama, que este mundo vai nos perseguir, que nós passaremos por aflições. E o Senhor Jesus foi bem claro quando disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O mundo está repleto de pessoas que não conhecem o Senhor, e por não conhecer o Senhor, são filhos do diabo. Por serem filhos do diabo, agem como tal. Terceira característica que vemos dos filhos do diabo está no verso 8: eles vivem na prática do pecado, assim como seu pai, o diabo. 1 João 3,8, vamos reler o texto. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
O desejo pelo pecado e a satisfação no pecado é a marca dos filhos do diabo, que mesmo sabendo que o pecado é a quebra da lei, ainda permanecem no pecado. Eles sabem. Romanos já nos diz que está gravado no coração deles. A consciência deles está alertando a eles que aquilo que eles fazem é pecado. Eu já disse aqui para vocês que mesmo antes de me converter, eu tinha às vezes acesso à noite de medo, de achar que estava fazendo algo que não devia. E dentro da religiosidade que eu conhecia, por algumas vezes eu fui levantado para acender vela para o meu anjo da guarda, que eu nem sei quem é, e não sei porque acendia vela também, mas alguém me disse que era bom, então vale tentar. O medo. Quem colocou medo no meu coração? A consciência dada por Deus, despertada por Ele, de que algumas coisas da minha vida estavam desagradando ao Senhor. O homem é indesculpável, mas ele continua agindo pelo poder do pecado na sua vida, como diz Efésios capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 3, a ação do pecado na vida do homem. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Satanás, que peca desde o princípio, continua oprimindo os homens para que eles permaneçam no pecado, e eles permanecem lá porque estão mortos. E o versículo 3 diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as nossas vontades, as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Satanás obedece à sua natureza pecaminosa, e os seus filhos obedecem os ardis do seu pai, que peca desde a eternidade. O diabo não tem condição de fazer outra coisa que não seja pecar, pois o pecado faz parte do seu caráter. Assim também, irmãos, todo filho do diabo está ou tem em seu caráter o pecado. Está no caráter daqueles que são filhos do diabo transgredir a lei. É por isso que muitas vezes a gente não entende como é que um camarada sai lá da prisão e ele tem lá 2 dias só para ficar aqui fora, né, visitando o pai e mãe, né, naquelas saidinhas, e em 2 dias o cara faz e acontece. Ai, como pode um cidadão fazer isso? Este é filho do diabo, e como filho do diabo, ele vai transgredir novamente a lei. Uma boa notícia para aqueles que transgridem a lei, ainda no versículo 8: enquanto a obra de Satanás é oprimir o ser humano e fazer com que ele continue transgredindo a lei, pecando contra a lei e a vontade de Deus, há uma boa notícia. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O ser humano agora tem a possibilidade, no encontro real com o Senhor Jesus Cristo, de ficar livre da transgressão da lei, de não mais andar no pecado, de não mais viver no pecado, mas agora ser livre para a glória do Senhor Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você é um transgressor da lei, e só deixará de ser
quando você se render ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Quem é transgressor da lei é filho do diabo. Essas são as características dos filhos do diabo. Agora, quais são as características dos filhos de Deus? Porque os filhos de Deus também são identificados aqui pelo apóstolo João. Vamos ver quais são. Primeiro, os filhos de Deus têm como característica a purificação de si mesmos. Está no versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Olha só como João faz nos lembrar uma coisa. Por que nós buscamos a pureza? Porque aquele a quem nós encontramos é puro. Por que os filhos do diabo procuram o pecado? Porque assim como o pai deles vive pecando. A natureza do diabo é o pecado. Os seus filhos vão andar para essa natureza. A natureza de Deus é pureza. Logo, os filhos de Deus vão também andar por esta natureza. João anuncia como primeira manifestação que identifica os filhos de Deus é a busca pela purificação, pois o nosso Pai é puro. Sendo assim, há em nós o apelo para a pureza, embora não desconsideremos as tentações da nossa carne, embora não desconsideremos o poder do pecado que tem ainda em nós e precisamos lutar todos os dias contra ele. Mas graças a Deus que há em todo nascido de novo o desejo para andar com o Senhor e ser mais parecido com ele. O desejo pela renúncia ao pecado e a busca pela santidade vem a nós cristãos por meio da ação do teu Espírito em nós. Romanos capítulo 8, abra comigo no versículo 4. O que faz a mim e a você buscar a pureza e não ao pecado? Romanos 8, do 4 ao 8. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É simples. O ser humano salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, que canta, adora, celebra essa vitória na cruz, ele tem agora uma paixão que antes não tinha. Ele deseja purificar-se deste mundo vil. Ele deseja abandonar hábitos que antes naturalmente eram agradáveis. Ele deseja agora aparecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo e buscar crescer no conhecimento do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26, vai nos dizer também que essa ação é feita em nós pelo poder da palavra de Deus. Ou seja, queridos, somos motivados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus a nos purificarmos todos os dias, cada dia mais. Efésios 5, 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O cristão se torna mais puro quanto mais ele conhece a palavra de Deus, quanto mais ele entende qual é a vontade e o caráter desse Deus que se revela na palavra. É aí que ele vai se aprofundando no conhecimento
e ele vai percebendo as suas imperfeições, e ele vai tendo coragem de deixar para trás as coisas que antes traziam prazer na sua vida pregressa. 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 2, 19 até o versículo 22, o texto de Paulo nos fala sobre como é importante nós entendermos esta purificação. Ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E aí ele continua: e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para toda boa obra. Verso 22: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a fé, o amor, a justiça, a paz, com aqueles que com coração puro invocam o Senhor. Deus nos remete à purificação por meio da sua palavra, para nos tornarmos vasos na sua casa de honra, vasos que vão glorificar o nome do Senhor, e que serão naquele dia honrados também pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda falando sobre a busca pela pureza, Tito capítulo 2, versículo 14, diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Deus está transformando o nosso caráter. Para o quê? Porque Ele quer um povo purificado de toda maldade e capaz de manifestar toda boa obra ao Senhor. Essa é a ação de Deus na minha vida e na sua vida, por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra. O Filho de Deus purifica a si mesmo, anda no caminho da purificação. Outra identificação no texto para nós, filhos de Deus: Ele tirou o nosso pecado, nele não há pecado, está no versículo 5. Logo, quem está nele não está no pecado. Termina assim a lógica do versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Como vimos, Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e Ele o fez. Por isso cantamos esta música que diz que nós sabemos qual foi o preço pago lá na cruz do Calvário. Pedro diz isso para nós: vós não foste comprado por preço de coisas preciosas, como ouro ou prata, mas fostes comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a nossa vida nele teve um alto preço. Jesus teve que vir morrer por nós, porque entre nós não havia um justo sequer. Não poderíamos pagar o preço a Deus pelos nossos pecados. A santidade de Deus é muito alta para que Ele estivesse honrado com a morte e com o sangue de qualquer um de nós. Por isso a Bíblia é clara ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus escolheu então oferir o seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Nós conhecemos o Evangelho, e é por isso que a Bíblia diz que Ele nos garante acesso a Deus por meio da graça. É um sacrifício que eu não podia fazer, eu só posso crer. Eu canto esses hinos porque eu creio.
Eu oro ao Senhor Jesus porque eu creio. Eu me ajoelho na presença do nada, de um vasto nada, porque eu me identifico com o Senhor que diz: ore ao teu Pai em secreto, porque Ele em secreto te ouvirá. Eu não tenho dúvidas de que ao findar esta vida, estarei com o Senhor para todo sempre. E eu faço nessa fé, porque as Escrituras me dizem que é assim. E a partir deste momento, em que me identifico com essa fé que Cristo trouxe, somos livres do poder do pecado que gera a morte. Ele tirou o pecado, porque nele não há pecado. Não há. Ele nos deu a garantia de vida eterna. Portanto, irmãos, ao andarmos com Ele, já não mais podemos viver no pecado. Se em Cristo não há pecado, e se nós estamos em Cristo, nós também não podemos viver no pecado. Logo, quem nele está, não está no pecado. Nele encontramos perdão, nele, em Jesus, encontramos justificação, nele encontramos salvação, se nos arrependermos da vida de pecado, se nos arrependermos da vida de transgressores da lei, se nos encontrarmos com Cristo realmente. Nós não podemos praticar mais o pecado. O texto continua dizendo para nós outra característica do Filho de Deus: quem pratica a justiça é filho de Deus. Por quê? Porque Ele é justo. O texto é claro: aquele que pratica a justiça é justo. Se você voltar em 1 João 2,29, João já tinha falado sobre isso. Se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Enquanto os falsos mestres gnósticos ensinavam que alguém podia ser justo sem praticar a justiça, o apóstolo João diz que não. É impossível. É impossível alguém que nasceu de Deus, que é justo, viver uma vida injusta. É impossível alguém que conheceu realmente o Senhor Jesus, foi lavado, redimido pela sua salvação, continuar andando na injustiça deste mundo. É impossível, pois se formos justificados por Deus, então daremos frutos justos. Há uma frase de um teólogo, Lau, que diz assim: fazer é a prova do ser. Você não é justo só por falar que é. Você é justo porque vive em justiça. Se você não vive em justiça, pode ser que você ainda não tenha nascido de novo no nosso Deus. Porque a palavra de Deus é clara: quem pratica a justiça é justo, e quem pratica a justiça é nascido de Deus. Como é que anda a sua vida diante de Deus em justiça? Será que você ainda tem coragem de mentir, de defraudar alguém? Será que você ainda tem coragem de se corromper e corromper outros? Se essa é a sua prática, talvez você ainda não tenha nascido de novo, porque o nascido de novo teme ao Senhor, e ele não quer viver em injustiça. Por último, a última característica do Senhor para nós aqui nesse texto: o que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque ele tem a semente de Deus. Está no verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus.
Na última característica que identifica os filhos de Deus, João mostra que o Filho de Deus, que é nascido dele, não pratica o pecado, porque tem a semente. O que é essa semente, irmãos? A semente é a nova natureza que o cristão recebe. Todo aquele que é nascido de novo tem a nova natureza de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Um texto, 17, desculpa, um texto muito conhecido. Segunda Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Qual é a perspectiva do cristão verdadeiro? Qual é a marca do Filho de Deus? Ele não olha mais para a vida regressa. Ele não tem mais prazer nas coisas que antigamente tinha. Ele não se volta mais para viver de acordo com aqueles que querem viver na imundícia. Embora alguns que deixam o Senhor voltam. Como nos diz a palavra, o cão voltou a revolver-se no seu vômito e a lama a revolver-se no seu lamaçal. Irmãos, o crente não pode viver no pecado. O que quer dizer isso, pastor? Eu peco, então eu não sou crente. Não. O que a Bíblia quer dizer para nós é que o cristão verdadeiro, ele não tem mais prazer em pecar. Ele pode até escorregar e pecar, mas a sua prática após o pecado é arrepender-se. A sua prática após o pecado é ir aos pés de Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que João está dizendo aqui, ele está manifestando para nós, é crente safado e sem vergonha, que sabe que é pecado e continua fazendo, transgressor da lei, que tem nome de crente, capa de crente, roupinha de crente, canta igual crente, mas é filho do diabo, porque tem prazer no pecado, porque volta no pecado todo dia, porque no outro dia ele está lá de novo fazendo pecado, porque além de fazer o pecado, leva outros a pecar, porque ele tem vontade de ser um pecador, e ele quer viver no pecado, e ele quer se lambuzar na lama do pecado, ele não quer se purificar, ele não quer aprender com Deus, ele não quer mergulhar nas Escrituras, ele não quer saber se o que ele está fazendo é errado ou não, ele nem está se importando com isso. Ele só quer viver uma vida prazerosa. E por causa da vida prazerosa, dane-se o Evangelho, a igreja, ou qualquer outra coisa espiritual. Jesus está falando para nós, irmãos, através do ensino de João, através da ação do seu Espírito, e da manifestação da sua palavra, que nós não somos filhos de Deus, se continuamos na prática do pecado. Vamos ser mais claros? O crente que tem uma forte tendência a ser promíscuo. O que é ser promíscuo? Se ele é casado, ter outra mulher, outro homem, se for mulher. Se for solteiro, sair para as gandaias da vida, farrear, beber, fazer isso. O crente, filho de Deus, observando isso no seu caráter, o que ele faz? Jejua, ora, pede ajuda, clama aos céus, faz novena, dezena, centena, o que tiver para ele largar
o bendito pecado que tenazmente o assedia. O crente que é filho do diabo se joga, pula o carnaval mesmo, e vai pra balada mesmo, toma toda mesmo, farreia mesmo, pega todo mundo mesmo, e domingo ele vem na igreja mesmo. Essa é a explicação. O cristão verdadeiro, ainda que no seu íntimo, e lá tem ainda aquela latente vontade, desejo pelas coisas pecaminosas, ele faz como o apóstolo Paulo: esmurro o meu próprio corpo, para que depois de ter pegados a muito, não venha eu mesmo a ser envergonhado. O crente, filho de Deus, conhece a palavra e luta contra a ação pecaminosa. Ele se purifica, ele sabe o valor de se purificar, porque ele conhece o poder que o tirou da miséria do pecado, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pratica a justiça porque ele se parece com o Pai, e ele se corrói por dentro quando ele vê injustiça. Ele se sente apaixonado pela justiça mais do que qualquer outra pessoa. Ele não gosta de passar ninguém para trás, ele não gosta nem de furar fila, irmão, porque ele quer ser justo. E se aquele lugar da fila não era dele, ele não vai ficar lá. Vai aprendendo com o Pai o valor de ser justo, o valor de abençoar as pessoas, o valor de abraçar os descamisados. Ele aprende, ele é capaz de doar a própria roupa em favor daqueles que necessitam. Ele está andando com Deus, ele conhece o sermão da montanha, ele é capaz de dar a outra face àquele que lhes bofeteou, ele é capaz de entregar a túnica a quem roubou-lhe a capa. Ele é justo, tem prazer na justiça, ele ama o seu Deus, ele está empolgado com Deus, para o resto nada mais importa. Ele está crescendo e está avante, indo para o reino dos céus. Se a morte o visitar, ele celebrará com o Senhor nos ares. Ele não tem mais interesse nas coisas deste mundo, porque as coisas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Ele é empolgado com o Senhor ao ponto de entregar a sua vida e de dizer para o Senhor: faça da minha vida o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar a minha vida para ser um missionário do Senhor, eis-me aqui. Ele é um crente, ele está satisfeito com o perdão dos seus pecados, ele está satisfeito com o tempo de oração que ele pode buscar o Senhor aonde ele estiver. Ele está satisfeito porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e o ajuda e o fortalece. Ele não tem prazer no pecado, ele quer progredir na sua santidade. Esse é o crente, esse é o Filho de Deus. Aquele que não tem prazer na leitura da Bíblia, aquele que não tem prazer na comunhão da oração, aquele que não tem prazer na comunhão dos santos, aquele que não tem prazer em conhecer o Senhor como Ele é, aquele que não tem prazer em abandonar os seus pecados, em se corrigir, em ser corrigido pelo outro, esse precisa fazer um bom mergulho dentro de si mesmo e perguntar: será que eu já entreguei realmente a minha vida a Cristo? Será que eu realmente sou contado como filho de Deus? Porque se o é, precisa ter prazer
nas coisas do Senhor e ter horror e aversão ao pecado e às práticas que o pecado tanto tenta nos levar. Quero terminar perguntando: você se identifica como filho de Deus ou como filho do diabo? Quais foram as características que foram faladas aqui nesse sermão que tem na sua vida? Quais são as características que você precisa aprimorar? Talvez você mesmo sendo filho de Deus, está deixando se levar por uma vida que compete mais a um filho do diabo do que a um filho de Deus. Se isso acontece na sua vida, hoje é dia de você se arrepender, de você confessar os seus pecados e voltar para o rumo, purificar a si mesmo para a glória do Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos. Os filhos de Deus experimentam das coisas espirituais hoje, porque receberão dela por toda a eternidade. A melhor benevolência do Senhor para nós é nos dar o direito à vida eterna por meio de Jesus. Nessa noite eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ainda não criou coragem de dizer: Senhor, nenhuma parte mais da minha vida me pertence, toda ela eu entrego na Tua presença nesta noite. Eu quero te convidar a se render aos pés de Jesus nesta noite. Ore aí onde você está e diga ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim e me salva, me transforma em um filho de Deus nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. E você, meu irmão, que já conhece o Senhor, mas que tem vivido uma vida pequena, espiritualmente falando, está mais envolvido com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus, não tem se purificado, muito pelo contrário, tem colocado os seus desejos nas coisas deste mundo. Olhe para dentro de você. Nós vamos tomar a ceia agora, e lá em 1 Coríntios Paulo diz que o homem deve examinar a si mesmo. Talvez as tuas ações e características estejam longe de alguém que está se parecendo mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se arrependa nessa noite, confesse o teu pecado. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te bendizemos porque o Senhor nos comprou por alto preço. Nós não estaríamos aqui nesta noite se não fosse o Senhor intervir salvadoramente nas nossas vidas. O teu poder que se aperfeiçoou um dia em nós e nos chamou para andar contigo. Senhor, eu oro para que nesta noite esse mesmo poder se aproprie de nós, nos dando, Senhor, quebrantamento, para nos arrepender, ó Pai, dos nossos pecados e desejarmos andar com o Senhor, servir ao Senhor e nos purificarmos, ó Deus, na Tua presença. Oro, Senhor, nesta noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Amém.